Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 16 de julho, celebra a Igreja a vida dessa grande beata. Beata Ermengarda de Chiense, a abadesa. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Em Anastasiópolis, na Galácia, na odierna Turquia, Santo Antíoco, mártir, irmão de São Platão. Morte entre os séculos 3-4. Em Sebaste, na antiga Armênia, hoje Sivas, na Turquia, Santo Atenógenes, corepiscopo e mártir, que deixou aos discípulos um hino sobre a divindade do Espírito Santo e morreu queimado vivo por Cristo. Morte no ano 305. Em Jersey, ilha do Mar do Norte, Santo Elério, eremita, que, segundo a tradição, sofreu o martírio às mãos de piratas. Morte no século VI. Em Maastricht, no Brabante, região da Austrásia, atualmente na Holanda, os santos Monulfo e Gondulfo, bispos. Morte entre os séculos VI e VII. Em Saintes, no Hainaut, na atual França, os santos mártires Reinilde, virgem, Grimoaldo e Gondulfo, que, segundo a tradição, sofreram o martírio às mãos de salteadores. Morte no ano 680. Em Córdoba, na Andaluzia, região da Espanha, São Cisenando, diácono e mártir, que foi degolado pelos mouros por causa da sua fé em Cristo. Morte no ano 851. No mosteiro de Chiense, na Baviera, região da atual Alemanha, a beata Ermengarda, abadesa, que, desde tenra idade abandonou o fausto do palácio real e se entregou ao serviço de Deus, levando consigo muitas companheiras virgens para seguirem o Cordeiro. Morte no ano 866. A paixão do beato Simão da Costa, religioso da Companhia de Jesus e o último dos mártires da nau São Tiago, que na véspera deste dia foram assassinados em ódio à Igreja. Morte no ano 1570. Em Viana do Castelo, no Mosteiro da Santa Cruz, em Portugal, o beato Bartolomeu dos Mártires, bispo de Braga, cuja memória em Portugal se celebra no dia 18 deste mês. Morte no ano 1590. Em Warwick, na Inglaterra,
os beatos João Sugar, presbítero, e Roberto Grisoldo, mártires, que foram condenados à morte no reinado de Jaime I, o primeiro por ter entrado na Inglaterra como sacerdote, o segundo por tê-lo ajudado, e, atormentados com duros suplícios, alcançaram a palma do martírio. Morte no ano 1604. Em Cunhaú, cidade próxima de Natal, no Brasil, os beatos André de Soveral, presbítero da Companhia de Jesus, e Domingos Carvalho, mártires, que durante a celebração da missa com um numeroso grupo de fiéis, foram dolosamente retidos na igreja e barbaramente assassinados. Morte no ano 1645. Num barco-prisão ancorado ao largo de Rochefort, na França, os beatos Nicolau Savoura, da Ordem dos Frades Menores Conventuais, e Cláudio Begnaud, da Ordem Cartusiana, que, durante a Revolução Francesa, encarcerados na sórdida galera em ódio ao seu sacerdócio, pereceram consumidos pela enfermidade. Morte no ano 1794. Em Orange, na França, as beatas Amada de Jesus, Maria Rosa de Gordon e 6 companheiras, virgens e mártires, que, na mesma revolução, tendo se recusado a abandonar a vida religiosa, foram condenadas à morte e receberam com alegria a palma do martírio. São estes os seus nomes: Maria de Jesus, Margarida Teresa Charanzol, São Joaquim, Maria Ana Begin Royal, São Miguel, Maria Ana Dous, Santo André, Maria Rosa Lai, Doroteia do Coração de Maria, Doroteia Madalena Júlia de Justamund e Madalena do Santíssimo Sacramento, Madalena Francisca de Justamonta. Morte no ano 1794. No território de Saint-Sauveur-le-Vicomte, na Normandia, região da França, Santa Maria Madalena Postel, virgem, que, na mesma perseguição, perante a expulsão dos sacerdotes, prestou todo gênero de auxílio aos enfermos e aos fiéis, e estabelecida a paz, fundou a Congregação das Filhas da Misericórdia para a formação cristã das meninas pobres. Morte no ano 1846. Em Lujiapo, localidade próxima de Qing, no Hebei, província da China, os santos Lang Yangzi, catecúmena, e Paulo Lang Fu, seu filho, mártires, que, durante a perseguição dos Yetuan, porque a mãe se declarou cristã, consumaram o martírio por Cristo na sua casa devorada pelas chamas. Morte no ano 1900. Em Zhangjiajie, localidade próxima de Ningjin, também no Hebei, Santa Teresa Zanhezi, mártir, que, na mesma perseguição, foi levada ao pagode dos pagãos, e recusando-se a prestar culto aos ídolos do lugar, foi trespassada pela lança com os seus 2 filhos. Morte no ano 1900. Vida de Beata Ermengarda de Chiense, a abadesa. No mosteiro de Frauenwort, junto ao lago Chiense, na Bavária, Beata Ermengarda, abadesa, que desde sua tenra infância, desprezando o esplendor da corte imperial, escolheu servir a Deus, conseguindo que muitas outras virgens seguissem o Cordeiro. 866. Hoje, dia de Nossa Senhora do Carmo, a Igreja também recorda a Beata Ermengarda, Tirmengarda, fundadora do mosteiro de Frauenwort, junto ao lago Chiense. Nasceu em Ratisbona, Regensburg, no ano 833 e morreu aos 33 anos de idade, em 866. Foi filha de Luís II o Germânico, 876, e de Emma von Altorf. São seus bisavos, Carlos Magno, e o Degarda de Wintisgau, o Duque Ingerman de Sbaie, o Duque Zembart II von Altorf, Ermengarda de França, irmã de Carlos Magno, o Duque Widukind o Grande da Saxonia e Svetana da Saxonia. Ermengarda teve 3 irmãs e 2 irmãos. Junto com suas irmãs, foi educada no mosteiro de Buchau, Suábia. Mais tarde se tornou beneditina e foi-lhe confiada a abadia beneditina de Frauenwort, localizada em uma ilha do lago Chiense na Bavária, da qual ela se tornou a primeira abadesa e foi notável por sua de piedade. Gisela, uma de suas irmãs, se casou com o Duque Bertoldo da Suábia e teve 2 filhas, Bertilda da Suábia e Cunegunda da Suábia. É de notar que ao contrário do que muitas vezes aconteceu nas famílias nobres da época, quando soberanas, princesas e damas da nobreza, depois de uma experiência como governantes, esposas, mães,
ao enviuvarem deixavam o reino e a família para se retirarem em mosteiros, muitas vezes fundados por elas mesmas, onde começavam uma nova vida espiritual tornando-se frequentemente abadesas. A beata Ermengarda era uma jovem virgem que desde a mais tenra infância desejou uma vida de clausura, evitando os prazeres da corte imperial. Ela morreu com apenas 33 anos, em 16 de julho em 866, em Frauenfurt, e repousa na capela do mosteiro. Na primeira elevação de suas relíquias lhe foi reconhecido o título e o culto de beata. O decreto de confirmação de seu culto ocorreu em 19 de dezembro de 1928, pelo Papa Pio XI. Beata Ermengarda de Chiense, rogai por nós.